Olá, meu nome é Robert, aluno de Engenharia de Produção. Estou apresentando o projeto 2 de Modelos Físico 3 e neste vídeo estarei tratando sobre o segundo experimento, chamado a gaiola de Faraday, aonde utilizarei os seguintes materiais: uma gaiola de metal, um objeto metálico preso à linha de nylon, caneta Bic, aonde utilizarei o tubo interno dessa caneta, papel, que no caso eu vou utilizar papel higiênico para a realização do experimento. Para entender melhor o fenômeno apresentado no experimento, deve primeiro identificar a carga presente em cada material envolvido no processo. Tem uma caneta Bic de plástico, onde eu utilizei o canudo interno, papel higiênico, gaiola de metal, onde tem um objeto metálico preso a uma linha de nylon na região superior da gaiola. Todos esses materiais estão em um estado neutro, onde eles têm a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Quando eu atrito o canudo em um papel higiênico, ocorre uma eletrização por atrito, onde o canudo fica carregado negativamente e o papel positivamente. Sendo o papel é mais suscetível a perder elétrons, ele estando em um estado neutro e perde elétrons, ele fica com prótons em excesso, então ele fica carregado positivamente. E já o canudo de plástico, ele ganha elétrons, ele fica com elétrons em excesso, então ele fica carregado negativamente. Existe uma tabela chamada série trigoelétrica, aonde mostra os materiais que são suscetíveis a ficar carregado positivamente e outros que são suscetíveis a ficar carregado negativamente. O papel ele se encontra na região superior, aonde ele tende a ficar positivo, enquanto o plástico na região inferior, onde ele tende a ficar negativo.
Quando eu utilizo este canudo de plástico e passo nessa região externa da gaiola sem tocar na estrutura, ocorre uma eletrização por indução, onde eu tenho um canudo, que é o indutor, ele se encontra carregado negativamente e ele induz os prótons da estrutura metálica, enquanto os elétrons tendem a se afastar o máximo possível dos elétrons do canudo. E também funciona como uma blindagem do objeto metálico que se encontra preso, pois a eletrização ocorre com a estrutura metálica da gaiola e não com o material metálico que se encontra preso. Mas a partir do momento que eu rompo essa barreira e insiro o canudo, a eletrização por indução ocorre com material metálico, aonde também ocorre uma polarização nele. Os elétrons tendem a se afastar dos elétrons do canudo, enquanto os prótons tendem a se aproximar. Então, quando eu movimento o canudo para cima, ele também tende a se mover, pois ele é induzido pelo indutor, que no caso é o canudo. Uma coisa interessante que vale destacar chamado de o poder das pontas, aonde quando eu eletrizei o canudo do papel higiênico, houve uma concentração de elétron na ponta deste canudo, pois quando se trata de um objeto onde a geometria dele demonstra alguns vértices, algumas pontas, há uma concentração de elétrons quando esse objeto sofre alguma eletrização. Por exemplo, quando se trata de uma esfera, ela se encontra eletrizada. Os elétrons se espalham de forma homogênea por toda a superfície. Então, não há uma concentração de elétrons em certa parte da superfície da esfera. Mas quando se trata de um objeto que tem algumas pontas, então há uma concentração de elétrons quando esse objeto sofre uma eletrização. Uma coisa interessante dessa gaiola, que é importante destacar, é que quando eu realizo a eletrização por indução, o objeto que se encontra preso, metálico, ele não sofre nenhuma eletrização, pois toda a eletrização ocorre na estrutura da gaiola. Que funciona como uma blindagem. Mas quando eu rompo essa gaiola e aproximo do material metálico, ocorre a eletrização.